Oi, hoje eu irei realizar o review do livro Dicionário Bíblico Ilustrado Vida. Deixa eu apresentar o mesmo aqui. Aqui está o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, um guia completo para tudo que você precisa saber sobre a Bíblia. Ele é atualizado e amplo, exaustivo, teológico, bíblico, mais de 700 fotos, ilustrações, gráficos e mapas coloridos, o único dicionário que inclui as principais traduções e versões bíblicas. O mesmo possui capa dura, como pode ser visto, uma capa que tem o nome Dicionário Bíblico Ilustrado Vida em alto relevo. Olha só como é a lateral do mesmo. Olha só. É um livro bem extenso, com muitas informações. Ele é todo colorido também. Aqui na parte de trás tem um breve resumo da ferramenta. É uma ferramenta de referência máxima da Bíblia. O Dicionário Bíblico Ilustrado Vida define o padrão do que um dicionário bíblico deve ser, um vasto armazém de informações fáceis de encontrar, fáceis de entender e úteis. Completamente atualizado e amplo, com recursos mais fáceis de usar do que nunca. O Dicionário Bíblico Ilustrado Vida foi projetado tanto para aqueles que precisam de informações de maneira rápida, quanto para aqueles que querem estudo aprofundado de centenas de tópicos. Além disso, centenas de fotos, mapas, reconstruções e gráficos coloridos iluminam o texto de uma maneira que você nunca pensou ser possível. Depois de abrir este livro, você descobrirá por que o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida é padrão para a publicação de referências bíblicas. Ele é atualizado e amplo com definições exaustivas de pessoas, lugares, coisas e eventos, lidando com todos os assuntos da Bíblia, mais de 700 fotos, ilustrações e gráficos em cores, desenhos em escalas únicos e reconstruções de lugares e objetos bíblicos baseados em pesquisas arqueológicas cuidadosas, mapas em cores, principais artigos sobre temas teológicos, artigos reunidos sobre plantas, animais, profissões, etc. Informações arqueológicas atualizadas de escavações em Israel, linha do tempo que compara a história bíblica com a história mundial, definições resumidas que iniciam cada entrada de referência rápida, uma variedade de traduções da Bíblia utilizadas, muitos artigos baseados nos idiomas originais, mas escritos em um estilo amigável, a linguagem técnica é evitada, extensa referência cruzada, e também ele possui guias rápidos, fáceis, guias alfabéticos nas margens para localização rápida e fácil de informações. Aqui o mesmo é da editora Vida Acadêmica, um livro muito bom. Deixa eu abrir o mesmo aqui. Como podemos ver, é um livro muito bem editado também, as páginas são bem macias, é um material bem liso, né, macio. Olha só como é. Aqui temos o prefácio, a edição brasileira. Ao estudar a Bíblia, teologia e doutrinas bíblicas, muitas vezes temos necessidade de compreender melhor termos e temas, e o caminho mais aconselhável é a consulta a um dicionário, que se torna indispensável para todo estudante sério da Bíblia. Um dicionário bíblico, então,
é uma ferramenta preciosa que todo estudante da Bíblia e da teologia necessita sempre ter à sua mão para poder encontrar as respostas necessárias e trazer luz aos questionamentos e dúvidas que naturalmente surgem durante uma pesquisa, e mesmo durante um momento de meditação e leitura diária de textos bíblicos. Com isso em mente, a editora Vida traz ao público brasileiro o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, que é a tradução do Holland Illustrated Bible Dictionary. É um dicionário enriquecido ao acompanhar diversas traduções bíblicas e traz aos leitores mais de 5.000 verbetes esclarecedores sobre temas e fatos bíblicos. Além disso, tem mais de 600 fotos, ilustrações, quadros e mapas coloridos que ajudarão o leitor a compreender melhor a Bíblia e até localizar com mais facilidade as regiões das terras bíblicas. O dicionário também é recheado de artigos sobre temas teológicos, profissões, plantas, animais e outros assuntos importantes para a compreensão da Bíblia. Muitos artigos trazem esclarecimentos e desenhos baseados em descobertas arqueológicas atualizadas que se baseiam em escavações feitas nos locais bíblicos. Para compreender a posição e o relacionamento da história bíblica no correr da história humana, o leitor também encontrará uma linha do tempo que compara a história bíblica e a história mundial. Para facilitar a consulta, os verbetes foram escritos em linguagem acessível e recheados de referências bíblicas cruzadas, de modo a ajudar o leitor a buscar em diversas partes da Bíblia um tema consultado. Você não pode deixar de ter uma ferramenta tão importante assim em sua biblioteca, para conseguir compreender melhor a Bíblia e a teologia. Aí aqui é Dr. Lourenço Estélio Reagan, teólogo, eticista e escritor, diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, abril de 2015. Olha só como é o mesmo. Aqui tem um prefácio aos editores, e aqui já chegamos no índice do dicionário. Aqui temos um prefácio à edição brasileira, prefácio dos editores, colaboradores, linha do tempo, informações bíblicas de A a Z e créditos de arte, na página 1747. Temos também aqui as tabelas, que contêm linha do tempo, perspectivas milenaristas no Apocalipse, a dinastia Asmoneia, o calendário agrícola, datas significativas na história do Antigo Testamento, o calendário judaico, parábolas de Jesus, milagres de Jesus, discursos de Jesus, profecias messiânicas do Antigo Testamento, partidos judaicos no Novo Testamento e a tabela de pesos e medidas. E aqui na reconstrução em escala, farol de Alexandria, Arca da Aliança, torre de assalto romana, ariete romano, máquina de arqueiro do século I d.C., Atenas, Babilônia Antiga, tanque de Betseda, casa israelita do século I, casa israelita do século VIII, Corinto no século I, a Jerusalém de Davi, Éfeso, reconstrução do Artemision em Éfeso, Palácio de Inverno de Herodes o Grande em Jericó. Tem também Jerusalém no tempo de Jesus, Mileto, navio mercante fenício. Aí tem a Jerusalém de Neemias e Cesareia Marítima, aqui nessa primeira página do índice. Aí aqui tem também, posicionar aqui para melhor visualização, o Templo de Salomão, o corte lateral, o Templo de Salomão, o corte de cima,
Roma, no século I. Roma, sinagoga do século I. Tabernáculo, Templo de Herodes, planta baixa, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tem um zigurate do período babilônico. Aí aqui em mapas tem a migração de Abraão, Abraão em Canaã, Jefté e os amonitas, Davi derrota os filisteus, expansão da igreja primitiva na Palestina, ascensão do Império Neo-Babilônico, a revolta de Bar Coaba, Jesus na Judéia e em Jerusalém, a jornada dos espiões, Canaã no século IV, as tábuas de El Armarna, cidades de refúgio, as conquistas de Ciro, o Grande, tem as campanhas de Josué no norte, tem as campanhas de Josué no centro e no sul. Deixa eu subir mais um pouco aqui para ficar melhor a visualização. Aí aqui a vitória de Débora sobre os cananeus, a ascensão de Davi ao poder, Egito, terra da escravidão, Elias e Eliseu, o retorno dos judeus exilados a Judá, Eude e a opressão dos moabitas, a rota do Êxodo, o ministério de Jesus ao redor do mar da Galileia e Galileia no tempo de Jesus. Aí aqui ainda tem a planície da Filistia, batalhas de Gideão com os amalequitas, o império de Alexandre o Grande, programa de construção de Herodes, a revolta dos Macabeus, Palestina no tempo de Jesus, reino de Davi e Salomão, os reinos de Israel e Judá, viagens de Jacó, Jerusalém no tempo de Davi e Salomão, Jerusalém no tempo do Novo Testamento, o nascimento e infância de Jesus, o ministério de Jesus além da Galileia, viagens de Jesus da Galileia para a Judéia, tem João Batista, as viagens de José, divisão de Israel entre as tribos, limites da ocupação israelita, o reino de Josias, os juízes de Israel, Cádiz Barneia, campanhas de Tito, expansão do cristianismo no segundo e no terceiro século, jornada desde Cádiz Barneia até a planície de Moabe, a dinastia Horida, padrões de clima na Palestina Antiga, conversão e início do ministério de Paulo, viagens missionárias de Paulo, prisão de Paulo, Qumran e os rolos do Mar Morto, cerco de Jerusalém por Tito, Sansão e os filisteus, o ministério de Samuel e a consagração de Saul, Davi foge de Saul e as igrejas de Apocalipse. Tudo aqui nessa parte dos mapas. Aqui tem a lista dos colaboradores. São vários colaboradores neste livro. Deixa eu passar aqui. Olha só como são vários colaboradores, muitos mesmo. Até porque o livro ele é bem extenso, né? Esse dicionário, então ele tem muitos colaboradores. Aí aqui nós encontramos a linha do tempo. Pode ver que é todo colorido, né? O livro. Ele tem aqui a história bíblica, tem a criação, a queda e o dilúvio, patriarcas, o Egito, juízes, reino unificado, Israel e Judá, né? Que tem toda a história bíblica comparada aqui com a história mundial, né? A Idade do Bronze, a Idade do Bronze Médio, a Era do Bronze Tardio, a Era do Ferro Antiga. Aqui tem os dois quadros, né, da linha do tempo da história bíblica e da história mundial.
Aí tem Judá, o exílio, período do intertestamento, que tem a Era do Ferro Tardio e o período helênico. Temos também aqui a história da igreja, a história bíblica e a história mundial. Tudo em forma de linha do tempo. Olha só como é. É bem completo também. Muitas informações para serem estudadas e aprendidas. Indo aqui para o dicionário em si, já começa aqui, podemos ver que todas as letras são destacadas por uma cor. A letra A é uma cor mais rosa, né? Aí tem a letra B, letra C, mais laranja, e por aí vai, indo as letras, e fica mais fácil de localizar também pelas cores. Com o tempo, o leitor, né, que vai estar utilizando o livro, ele vai aprendendo as determinadas cores, qual letra é, e também quando você passar a página, você já pode ver, ó, que a letra aqui é bem de fácil visualização e facilita bastante quando você quiser pesquisar determinado assunto. Aí aqui temos, ó, várias palavras, né, e seu significado. No período antigo, né, os nomes eles tinham bastante significado. Vamos pegar esse nome aqui, um exemplo, Abednego. Em Daniel 1:7, tem esse nome. O nome babilônico dado a Azarias, um dos 3 jovens hebreus recrutados para servir com Daniel na corte do rei. Deus os libertou da fornalha ardente. Isso está em Daniel, capítulo 2, versículo 48 e capítulo 3, versículo 30. O significado, o significado exato do nome babilônico é disputado. Abed significa servo. Nego pode ser a adulteração intencional do conhecido deus babilônico Nebo ou Nabu. Azarias, Daniel, livro de Mesaque e Sadraque. E aqui tem outros nomes. Vamos passar aqui para ter uma ideia do que encontra aqui. O bom é que tem muitas informações. Aqui temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, algumas informações aqui do livro de Hebreus, Marcos, falando sobre essa questão das abluções, que são lavagens cerimoniais com água para purificação antes da adoração. A prática das abluções é um dos elementos de pano de fundo do batismo no Novo Testamento. O termo hebraico Rachat é a palavra usada cotidianamente para a lavagem, enxágue ou banho com água. Isso se encontra em Gênesis 18:4, Êxodo 2:5 e Rute 3:3. A palavra grega ioen é semelhante também a Atos 9:37, 16:33 e 2 Pedro 2:22. Eu irei ler aqui só para termos uma ideia do que significa essa palavra abluções. No Antigo Testamento. As abluções eram realizadas para limpar as impurezas de uma condição inferior ou indesejável e preparar a pessoa para a iniciação a uma condição superior e mais desejável. Arão e seus filhos foram lavados antes de serem vestidos com as roupas sacerdotais e ungidos com o óleo. Essas lavagens preparavam as pessoas para a participação em atos especiais de serviço religioso. Quando a pessoa se tornava impura, purificar-se incluía a prática de ablução. Lavar-se podia simbolizar a reivindicação de pureza e inocência de pecado de uma pessoa numa situação específica. Estas certas épocas, as abluções incluíam a lavagem ou o banho completo, como na ocasião em que os hebreus banhavam o corpo e lavavam as roupas. Aí aqui,
Essas lavagens ocorriam em locais diversos, águas correntes, tanque, rio ou no quintal de uma casa. Em alguns momentos da tradição judaica, a importância ritual tornou-se parte central da prática religiosa, com descrições minuciosas de como uma pessoa devia se lavar antes de diversas atividades. Alguns membros de grupos mais rigorosos não entravam numa casa sem as abluções. Eles diziam que uma das mãos tinha de ser lavada primeiro para ser purificada e poder lavar a outra mão. Os ensinamentos do Antigo Testamento não dão tal importância e atenção aos detalhes das abluções. Antes, a pureza interior e espiritual é o alvo, a purificação exterior é apenas um símbolo. Já no Novo Testamento aqui, em Hebreus, no capítulo 6:2, o autor ele convida os cristãos ao progresso, além da discussão de questões elementares, entre as quais a lista, a instrução a respeito de batismos. Ele talvez se referisse às discussões sobre as diferenças entre o batismo cristão e as outras abluções. Em Hebreus 9:10, há uma referência às cerimônias de purificação com água praticadas pelos hebreus sob a lei, mas desnecessárias porque Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Em Marcos, capítulo 7, versículo 4, há uma menção de que entre as tradições observadas pelos fariseus estava o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Eles lavavam as mãos cerimonialmente antes das refeições. Faziam isso para guardar a tradição dos líderes religiosos. Jesus chamou isso de tradição dos homens, e o que significava negligenciar os mandamentos de Deus. Ele cita Isaías para chamá-los à pureza de coração, não à obediência rigorosa das regras. Exemplos da prática judaica nos dias de Jesus têm sido ilustrados por arqueólogos nas escavações de Qumran, a comunidade dos rolos do Mar Morto dos Essênios, uma austera seita judaica. As escavações revelaram uma grande quantidade de bacias e tanques rituais usados nas abluções. Para o Novo Testamento, a única lavagem ordenada é a do batismo. Está em Atos, capítulo 22, versículo 16, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. O texto de Éfesos 5:26 mostra que a lavagem do batismo não é eficaz como um ritual em si, mas somente na medida em que mostra a operação da palavra de Deus na vida da pessoa batizada. A purificação interior precisa acompanhar a lavagem exterior. Aí aqui termina esse comentário dessa palavra abluções. Vocês podem ver que é muito interessante, né? São muitas informações, cita os textos bíblicos onde estão relatados essas informações. Então, é um livro, um dicionário, né, que é muito proveitoso para aquele estudante da Bíblia que gosta de se aprofundar ainda mais, né, no conhecimento através de informações históricas bem avançadas que fazem com que aquele que busca conhecer um pouco mais da história antiga, né, da história bíblica, possa se aprofundar a cada vez mais e mais. Aqui temos também um grande texto aqui, ó, sobre Acabe, ó. Olha só como é. Vou ler só esse primeiro parágrafo aqui. Nome pessoal que significa Acabe, né? Nome pessoal que significa irmão do pai, o sétimo rei do reino do norte, Israel, que casou com uma estrangeira, Jezabel, e acendeu a ira de Deus mais que qualquer dos reis anteriores de Israel. Acabe foi o filho e o sucessor de Onre. Seu reinado de 22 anos, de 874
a 853 a.C., embora desfrutado de algum êxito político e militar, foi manchado de concessões e fracassos espirituais. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Pode ver que tem um texto bem extenso aqui, só sobre Acabe. Então, bastante informação também para conhecimento. Vamos passando aqui. Olha só, tem várias imagens, né? Aqui tem os vasos de armazenagem do complexo palaciano de Knossos, na ilha de Creta. Aqui temos também o oleiro atual no Oriente Médio, fabricando cerâmica, da mesma maneira como nos tempos bíblicos. E aqui tem toda uma explicação, né, da cerâmica. Tem aqui a idade do bronze, a idade do ferro. Lê esse primeiro parágrafo aqui. A idade do ferro estende-se basicamente da conquista de Canaã por Israel até a queda do reino de Judá, e é geralmente dividida em dois períodos distintos. Os elementos característicos na cerâmica e outros elementos culturais para estabelecer as divisões arqueológicas desse período não são totalmente claros. A cerâmica da Idade do Ferro, 1200 a 925, a partir do estabelecimento de Israel na terra até a divisão dos reinos, Israel e Judá, começa como uma continuação das tradições da Idade do Bronze tardia, à medida que Israel tomou emprestadas técnicas industriais da população cananita local. Pode ver que tem todo um contexto histórico aqui a ser aprofundado ainda mais. Passando mais aqui. Aqui é uma cisterna de água enorme, embaçada, fortaleza de Herodes na montanha. Aqui outra cisterna de água em Gibeon, era baseado nesse tanque enorme cavado na rocha, conectado por um túnel e outra cisterna. Pode ver que você encontrará também nesse dicionário várias imagens de vários locais históricos que você pode se aprofundar mais. Aqui tem as citações, né? Tem cita, tem a cisterna que fala do que se trata a cisterna, tradução de um termo hebraico que significa buraco, cova ou mais comumente poço. A diferença entre cisterna e poço muitas vezes não é aparente. Os inúmeros poços, cisternas e tanques existentes na Palestina são evidência dos esforços dos povos antigos de suplementar a provisão natural de água. Pode ver que é bem extenso também, né? Esse assunto sobre cisternas, que era bastante utilizado no tempo antigo. Passando aqui, tem outras informações, cita vários personagens históricos, Clemente, Cleopas, Clopas, bastante informação. Aqui temos ferramentas de cobre em miniatura para os Shawbits, pequenos símbolos de ídolos do Egito Novo Reino. Olha só, passando mais aqui para que como o livro é muito grande, né, tem muitas informações. Eu estou procurando mostrar as informações mais técnicas aqui para aprofundamento de estudo. E também dando uma passada no livro para aqueles que tiverem interesse, né? Pode adquirir que o livro é um livro muito bem feito, né? O capricho que foi feito aqui pela editora nesse livro é gigantesco. Aqui uma imagem, né, de Jerusalém, vista de Jerusalém a partir do sudeste, no tempo de Davi, foi em 1000 a 962 a.C., mostrando o tabernáculo montado no topo da ira de Araúna, ou Omã,
o Jebuseu, canto superior direito, o Palácio de Davi, no centro, à direita, de frente ao tabernáculo, e aqui descreve toda essa imagem, né? Como pode ser visto. E pode ver que esse livro tem muitos assuntos. Olha a quantidade de páginas que tem aqui. Olha, olha a quantidade de assunto que o leitor, o estudante da Bíblia, irá conhecer neste documento. Um documento bem exaustivo, com muitas informações, que vai fazer com que o estudante ele consiga aprender muito mais das informações que ele estará lendo na Bíblia quando quiser consultar determinada informação ou palavra. Aqui tem aqui a natureza de Deus, né? A explicação, o caráter de Deus. Olha só, vou passar para o final aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas olha só os mapas, a qualidade desses mapas. E aqui ainda tem 2 fitilhos, né, nesse livro de marcação, na cor amarela. E o leitor pode utilizar. Eu não gosto de utilizar, mas aqueles que gostam de utilizar é bom que serve para marcar a página. Aqui mais mapas, ó. Aqui é o reino de Davi e Salomão. Já nesse outro mapa aqui é a Palestina no tempo de Jesus. E aqui é bom que sempre tem uma explicação no texto, né? Remetendo essas informações do mapa. Aqui os reinos de Israel e Judá. Aqui tem toda a explicação, né? A monarquia dividida, 931 a 586 antes de Cristo. Vou ler esse primeiro parágrafo aqui só para ter uma ideia. O Reino Unido das 12 tribos se dividiu de repente em 931 a 930 a.C. Desde então, as 10 tribos do norte seriam conhecidas como Israel ou Efraim, sua tribo mais influente. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, permaneceram leais à casa de Davi e eram conhecidas como Judá. Mesmo antes de começar o Reino Unido, a unidade de Israel era frágil. Rivalidades e ciúmes triviais eram comuns no período dos juízes. Olha só aí o que é encontrado. Aqui tem a foto do pátio da igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Essa imagem. Aqui tem uma vista panorâmica do rio Jaboque, como pode ser visto. Tem aqui também um mapa das viagens de Jacó e sempre ao lado bastante informações que remetem ao mapa, à explicação. Passando mais aqui, podemos ver que o livro é cheio de imagens históricas, né, que nos fazem lembrar do tempo antigo, bem como do atual. Olha, aqui temos a menor das 3 pirâmides de Gizé, construída por Miquerinos. Aqui tem a pirâmide de degraus do rei Djoser, da terceira dinastia, localizada em Saqqara. E aqui tem a famosa esfinge de Gizé, construída por Khephren, e ela tem 73 metros de uma extremidade à outra. Olha só como é. E a imagem, olha o azul, né? O colorido. E a página, como eu falei, ela é bem macia, bem lisa, assim, excelente, é um excelente livro para leitura. A letra também é um tamanho excelente de leitura. Você consegue ler tranquilamente. E eu fiquei impressionado com a qualidade desse documento, que é um documento bastante extenso, feito
por várias mãos. Podemos ver que lá no início que foram vários colaboradores para se chegar a esta obra aqui da forma que está. Aqui podemos ver nessas três imagens o tanque ritual utilizado para cerimônias de purificação para os integrantes da seita na comunidade de Qumran, a vista de uma das cavernas nas quais os essênios esconderam dos romanos manuscritos sagrados. E aqui logo abaixo tem os penhascos de calcário da região de Qumran, mostrando as cavernas nas quais os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Olha só. Aqui tem uma estátua também, estátua colossal de Ramsés, o Grande, em Karnak, no Egito. Olha só a qualidade dessa imagem, a forma, né, que a mesma se apresenta, a qualidade da impressão, né, desse dicionário é fenomenal. E aqui, já indo para o final do livro, podemos ver que tem muitas informações ainda a serem vistas, ó. E aqui no final do livro temos espaços para anotações, várias páginas, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas para anotações. Aqui temos os créditos da imagem, cada um aqui, os fotógrafos, e aqui finaliza o livro, na página 1743. Um livro bem extenso, esse dicionário, e com certeza um amante da história bíblica, da história antiga e da história do mundo irá ficar maravilhado com esse guia completo, né, do que consta na Bíblia. Ele é atualizado, tem mais de 700 fotos, ilustrações, gráficos e mapas coloridos. E ele inclui também as principais traduções e versões bíblicas aqui relatadas nesses textos. Então, esse foi o review de hoje, né? Um review um pouco maior, até por causa da imensa qualidade desse dicionário bíblico ilustrado, e com certeza irá agregar bastante àqueles estudantes da Bíblia. E eu peço que aqueles que possam estar deixando like, compartilhando o vídeo, comentando também, né, sugerindo novas indicações de livros. E eu agradeço a atenção de todos e que Deus possa abençoar a cada um. Obrigado mais uma vez.